Olá, você do Mecânica Online, tudo bem? Hoje uma oportunidade para falar sobre veículos eletrificados. Eu estou aqui com o Rafael. Rafael, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Teixeira? Tudo tranquilo. Vamos falar dos veículos eletrificados, da tecnologia que a Nissan trabalha não só no mercado brasileiro, como a nível mundial. Como é que está a eletrificação da Nissan a nível mundial? A Nissan trabalha com diferentes linhas de eletrificação, dependendo do mercado. Então a ideia principal é você ter um core de tecnologia, que seria o motor e a bateria, e você diversificar a forma de carregar. Então a Nissan tem híbrido, que é o e-Power, tem a célula combustível, que pode ser com bioetanol, que a gente estuda no Brasil, tem a parte do puramente elétrico e a célula hidrogênio convencional. Então são tecnologias para eletrificação, né? Já falando da célula hidrogênio, que você falou aqui, fala-se muito do etanol. E eu observei que a Nissan é uma das marcas que tem esse diferencial de tecnologia de trazer o etanol combinando com uma célula para fornecer energia para o hidrogênio. Como é que funciona isso, para explicar melhor? Isso. Basicamente o projeto foi apresentado em 2016 no Brasil nos Jogos Olímpicos e a ideia é através do etanol, do biocombustível. Então o etanol, por ser derivado da cana-de-açúcar, ele tem uma pegada de carbono na sua produção muito menor que a gasolina. Então o que o sistema faz? Ele, por reações químicas, ele quebra a molécula do etanol extraindo hidrogênio. Então todo o hidrogênio que é consumido dentro da célula combustível é produzido no próprio carro, então você não precisa de altos investimentos com infraestrutura, que no Brasil você já tem etanol em basicamente todos os postos, nem no próprio carro, com tanques de titânio para hidrogênio e derivados. Então é uma tecnologia que você produz o etanol e consome no próprio veículo, e ideal para o veículo mercado brasileiro. Funciona, né, como um elétrico, né? O Isso. modo de funcionamento é um veículo elétrico. Isso, é considerado um veículo elétrico, porque você não tem a combustão do combustível, então você tem uma reação química que produz eletricidade para carregar a bateria e aí fornecer energia para o motor elétrico. E aqui no Mecânica Online a gente sempre convida você a dirigir, a conduzir um veículo elétrico, porque você vai sentir a questão do torque, da entrega do torque, da potência. A sensação de condução do veículo elétrico é muito boa. E a Nissan tem 70 anos de experiência de veículo elétrico a nível mundial e traz o Leaf para o Brasil e agora chega ainda mais forte no Nordeste. São 7 cidades já com assistência técnica, mostrando que o veículo elétrico é uma realidade. Como é que está a presença do Leaf? O que é que ele traz de diferencial para o comprador aí que está pensando no veículo elétrico, no aspecto de tecnologia? O Leaf tem algumas tecnologias exclusivas do veículo elétrico, né? Característica do veículo elétrico, você tem a função e-pedal, por exemplo, que te permite uma evolução de condução com 2 pedais, que é um carro automático, acelerador e freio. O e-pedal te permite a condução somente no pedal do acelerador. Então quando você retira o pedal do acelerador, ele começa a regenerar mais energia e freia o carro. Então numa condição de trânsito pesado, numa cidade, o cliente consegue dirigir somente utilizando o pedal do acelerador. A gente já fez vários estudos, em condição de cidade ele reduz a utilização do freio em 80%. Então ele consegue parar o carro e até o carro permanece parado no trânsito. Olha, aqui em Pernambuco a gente está passando por um momento muito difícil, muitas chuvas, uma calamidade total. E aí nesse momento, quando a gente fala do veículo elétrico, vem aquelas dúvidas simples, mas que é importante a gente falar. O veículo elétrico, por exemplo, passa na água, dá choque, tem alguma coisa assim? Esses são alguns mitos e algumas dúvidas do cliente de forma geral, né? Mas o veículo elétrico ele é desenvolvido e concebido para ser a utilização de um carro normal. Então ele passa por diferentes testes inclusive por áreas alagadas, então com 700 milímetros, que é um bem alto. A bateria é toda invólua, então ela é hermeticamente fechada, então você não tem entrada de pó, entrada de água, e tem vários circuitos de redundância, de segurança que te permite utilizar o carro, por exemplo, na área alagada, ou a bateria também ela é resistente para impactos, então caso você passe numa lombada mais rápido e bata o assoalho, a bateria é resistente a isso. Então são diferentes testes para garantir a performance e a durabilidade do carro. Todo o perfil de segurança. A gente tem observado também no mercado, economicamente falando, o alto preço do combustível líquido, a gasolina, o etanol. Quanto, por exemplo, para rodar 100 km a gente gastaria com o Nissan Leaf? Um preço equivalente aí, uma média de quilômetro. O Nissan Leaf ele tem uma bateria de 40 kWh, então homologado pelo Inmetro, que é o órgão certificador, a gente tem 272 km de autonomia. Então 272 km de autonomia para 40 kWh. Hoje o custo do quilowatt-hora é aproximadamente 68 centavos. Então uma bateria do Leaf estaria R$28, R$30. Então para andar 100 km seria metade da bateria, um pouco menos. Você gastaria em torno de 20 a 15 reais num trajeto de 100 km. Então é muito mais
econômico do que a gasolina hoje com o aumento do combustível, né? A gente já falou então do perfil econômico, já falamos da autonomia, que é uma outra preocupação do veículo elétrico, aspecto de recarregamento, né, de carregamento da energia do veículo. Como é que funciona isso aí? Quanto tempo demora? É possível carregar em casa? Isso, é um dos diferenciais do Leaf. Hoje, quando o cliente ele compra o carro já vem equipado com um carregador padrão, um carregador que a gente chama de emergência, né? É um carregador com uma potência um pouco menor. Por quê? Porque ele pode ser conectado em qualquer tomada da residência do cliente. Então ele é um carregador bivolt que pode trabalhar tanto em 8 quanto 10 amperes. Então ele vai demorar de 20 a 40 horas para carregar o carro. Então esse seria uma condição da pessoa estar viajando e precisar de no carregamento de emergência. Um segundo step de carregamento seria o wallbox. Então o cliente compra um wallbox que é uma potência um pouco mais alta, então até 6,6 kWh com 32 amperes, então isso permite o carregamento de 6 a 8 horas. Então o cliente contrata uma empresa especializada, a Nissan tem parceiros que fazem o serviço, então ela vai na tua casa, analisa a infraestrutura elétrica da tua casa para a capacidade daquela corrente e instala o carregador. Então você vai ter um carregamento de 6 a 8 horas, que é o ideal. Um dia à noite você chega do trabalho, bota para carregar e no outro dia você pega o carro carregado. E aí o último nível de carregamento é o carregamento de alta potência, né? Então são carregadores que normalmente são instalados em postos de combustíveis e mais uso rodoviário. Então nele você carrega com extrema alta corrente, são 160 amperes, 130 amperes, 500 volts. Então você consegue carregar 80% da bateria em 40 minutos. Depois desse tempo, por uma questão de preservar a vida útil da bateria, ele acaba diminuindo um pouco a potência e até chegar aos 100% demora um pouco mais, em torno de uma hora e pouco. Perfeito. A bateria em si, na forma constituída, são 24 módulos, células, assim que vocês chamam? Isso. São 24 células. Tem 8 anos de garantia. Como é que vai funcionar no aspecto depois que passar esse tempo? A bateria ela não perde a potência de um dia para o outro. Isso vai acontecendo relativamente, vai diminuindo gradativamente, né? Isso, a perca da capacidade de reter energia de uma bateria é intrínseca da própria bateria, né? Assim como um celular, com o passar do tempo, você acaba perdendo um pouco dessa capacidade. O que hoje a Nissan trabalha? A bateria, como você falou, é separada em módulos, são 24 módulos. Então, dentro desses 24 módulos, existe a possibilidade de trocar módulos independentes. Então, por exemplo, hoje a garantia dele é de 8 anos ou 160 mil quilômetros, e caso apresente, depois desse tempo, um nível de capacidade de reter energia de 9 em 12, que daria perder uns 20% mais ou menos, a Nissan vai substituir uma bateria para recuperar o nível. Então, e depois, posteriormente a esses 8 anos, caiu um pouco a retenção de energia, mas o carro continua sendo utilizável, né? Você vai ter um pouco menos de autonomia, mas condição cidade e demais, é um carro totalmente utilizável, né? Aproveitando a presença do Rafael, que também é engenheiro, estamos falando mais diretamente de mecânica online. A gente, quando compara um motor de combustão interna, 2.000 peças, vai para um motor elétrico com que 50, 60 peças? Isso, é em torno... Como fica o aspecto de manutenção pós-venda de um veículo como esse? O que é esperado de manutenção e se fica mais barato ter a manutenção do veículo elétrico? Isso, a manutenção do veículo elétrico é mais simples, né? Você tem um custo, mão de obra mais caro, né? Porque uma concessionária, para fazer manutenção do veículo elétrico, ele tem que ter toda uma infraestrutura, todo um investimento. Por isso a Nissan, nesse segundo estágio, está aumentando as redes. Então toda a rede está sendo treinada e adquirindo equipamentos específicos para mexer com elétrico. Então você tem um custo de mão de obra um pouco mais caro, né? Mas os itens de revisão são mais simples. Então, mas comparando o custo específico, você tem hoje um custo menor que de um carro 1.0 em 6 anos, por exemplo. Perfeito. Então aqui no Mecânica Online, você conhecendo mais da eletrificação da marca Nissan, que chega ainda mais forte aqui no mercado brasileiro. Eu aproveito também para convidar você a conhecer nossa área de cursos. A gente tem aí o cursosmecanicaonline.com.br, onde temos um curso gratuito de mecânica automotiva básica e também um curso sobre veículos elétricos e híbridos. Então, para quem quer conhecer mais, aprender um pouco mais sobre os veículos elétricos, modo de funcionamento, bateria, a gente traz todo esse conteúdo, toda essa informação. Então, vou agradecendo aqui ao Rafael mais uma vez. Algo mais, Rafael, queira acrescentar? O que é importante a gente falar sobre os veículos elétricos, que já são uma realidade no mercado brasileiro? Acho que é importante essa questão de mercado, né? Então, você vê um crescimento considerável nas vendas. Então, em 2020 foi cerca de 800, 2021 já foi 2.500 carros. Então, é uma tecnologia que está entrando no mercado, é uma tecnologia sem volta, né? As normas de emissões e preço da gasolina cada vez mais alto. Então, é uma tecnologia que entra para ficar e é o futuro da mobilidade. Perfeito, Rafael. Obrigado. Agradecendo a você que acompanha nossos vídeos e compartilha aí nas redes sociais. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.